Alô, pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite, comecinho de noite, como queiram. O importante é que nós estamos juntos, mais uma vez, unidos pelo milagre da televisão, para poder trazer no nosso programa número 2715, 2007. As pessoas demoram um pouquinho para entender o 2, porque é muita coisa. 2715. Isso significa... é espetacular. Isso significa 2.715 temas e muito mais de 8, mais ou menos 8 mil convidados especialistas que aqui vieram declinar sobre as suas especialidades, logicamente. E hoje não vai ser diferente. Eu gostaria muito que vocês participassem do programa. Está aqui, ó, contato@tvmaisabc.com.br. Você pode assistir também pelo Facebook/TV Mais ABC. Cuidado com mais, viu, gente? É por extenso, MAIS, não é pelo símbolo matemático. Ou então pelo famoso www.tvmaisabc.com.br. Ah, Dácio, mas o que concorre a prêmio? Não, o prêmio maior que a gente tem aqui no programa é trazer pessoas importantes, pessoas que possam nos passar informações para que a gente enriqueça cada vez mais os nossos conhecimentos. Quem sabe mais, vive melhor. Não se esqueçam disso. Então, participem do nosso programa, sugerindo o tema, sugerindo convidados. Você tem um médico amigo, alguém que se destaque, que você goste, conheça, indica para a nossa produção. A gente traz aqui para que possamos repartir os conhecimentos dessa pessoa com milhares e milhares de telespectadores. Bom, posto isso, vamos receber com uma salva de palmas o convidado desta noite, que é o escritor que vai falar sobre literatura independente, Eduardo Cazé. Palmas para o Eduardo Cazé. Opa! Obrigado pelo convite aí. Né? Imagina, o Cazé. Feliz de estar aqui. Prazer muito grande em recebê-lo aqui. Ô Cazé, quando o nosso programa, além dele ser, ou tentar ser didático, né? Ele gosta de exemplificar as coisas para que quem está em casa assistindo, eu sempre digo, um livro, um programa de televisão, um filme, às vezes um conselho de uma pessoa muito querida, tudo isso pode mudar a nossa vida. Sabe aquele estalo, aquele startup que dá na gente? Fala, não, você tem razão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou não, vou partir para outra totalmente diferente. Qual foi o teu caso, não é? Num país onde a escolaridade fica cada vez mais distante, não é? Principalmente a do estado, a do município, não é? As pessoas vão escrevendo garranchos cada vez mais garranchados, não é? Vão sabendo cada vez menos de nossa história, sabendo muito menos sobre verbo, sobre substantivo, adjetivo, e você parte para ser escritor. Conta pra gente como é que foi essa mudança. Escrever, uma coisa que eu sempre fiz foi escrever, desde que me alfabetizei, criação de história, essas coisas, é uma coisa que sempre me atraiu. Eu acredito que o escritor, meu bicho, é uma coisa que acaba vindo. É muito difícil você ser um escritor e não escrever. Mas na escola vocês vão fazer a dissertação A Fazenda do Meu Avô, para trazer amanhã, hein? Pronto, você se destacava na... Não. Destacar não. Porque escrever é muito ler, sabe? E como a escola não é uma coisa que gera muito hábito de leitura, sabe? Você acaba sendo imposto a alguns livros, e em muitos casos acaba nem sendo imposto a nada, passa simplesmente por cima. Não existia uma cultura muito grande de leitura dentro da época da escola. Quando eu fui buscar isso, eu fui começar a frequentar a biblioteca da escola porque tinha saído o Parque dos Dinossauros, o filme, e eu descobri que tinha... alguma coisa te levou. Que tinha o livro. Aí eu fui procurar na biblioteca, que claro, não tinha, né? Lá só tinha didáticos, o mais bacaninha que a gente tinha lá era Monteiro Lobato. Aí você foi se acostumando, foi gostando, foi se identificando com as palavras também. Sim, né? Porque muitas pessoas escrevem errado porque elas não conhecem a palavra. Sim, é que nem conhecer pessoa, cada palavra é uma pessoa. Exatamente, eu particularmente, eu acho que o fato de uma certa ignorância gramatical não é o que gera, de fato, as pessoas não escreverem. Eu acho que não é pelo fato de elas não saberem a gramática, né? Não. Porque escrever é uma coisa que, sei lá, eu acho que um escritor que não escreve é tipo um psicótico que não tem tratamento, sabe? Ele vai ficar boiando ali no seu limbo pessoal. Escrever é meio que uma forma de
conseguir extrapolar Exteriorizar, algo que você tem ali dentro, né? Pelo menos em todas as grandes literaturas que eu vejo, né? E manter uma mensagem, né? Ter um conteúdo que possa ser absorvido por quem lê. Exatamente. É, a mensagem eu acho que é uma das partes mais importantes, mas não é essa mensagem mastigada ao estilo autoajuda, sabe? Eu acho que a simples exposição de um tema específico já é suficientemente proveitoso para que as pessoas comecem a ter contato com aquilo, comecem a tentar buscar outras fontes dentro dessa Agora, você chegou a dinâmica, né? pensar, pô, eu vou escrever um livro. Ou não? Quando você viu, você já tinha um monte de papel, um monte de histórias. Normalmente você começa com um certo, putz, eu quero escrever um livro, eu quero fazer isso, eu quero ter aquele batatão ali na estante e tal. Aí depois você começa a cair um pouco sua ficha, você começa a baixar um pouco sua bola e fala, calma, vamos devagar, né? Aí você escreve um Você conto, escreve 4, né? 5 laudas, viu que já pôs tudo que Você você fala, sabia. putz, bicho, é agora que eu vou E fazer agora? esse E o livro, negócio, pô? cara? Daí não dá. Daí você fala, não, então aí eu comecei meio que fazendo uns contos. Aí eu peguei uma série de contos e falei, acho que eu consegui emendar esses contos um do outro e fazer alguma coisa. Falhei miseravelmente, não consegui naquela época. E você reproduzia esses contos aonde? Naquela época a gente nem tinha internet direito, assim, era ainda o modem lá, gritando na nossa orelha e tal, não tinha blog, não tinha Facebook. Era uma coisa que você escrevia e guardava ali na gaveta, sabe? Não tinha muito para onde escoar isso, sabe? E é nesse sentido que eu acredito que uma abertura maior dentro das circunstâncias da literatura independente pode auxiliar, inclusive porque a internet é uma ferramenta boa, putz, é ótimo, é uma baita ferramenta, mas não é só de internet que se vive, né? Não, com certeza, com certeza. Ela é parte, né, de uma estrutura geral. Exatamente. E o primeiro qual foi desses O livros? primeiro que eu fiz foi em 2013, eu já tive com Deixa ele eu mostrar. aqui, é o Enigma do Cordeiro, que é um romance policial. Qual a câmera, Gustavo? O Felipe? A câmera Ele- 8? É a 8? Então vai aqui então. O Isso. Enigma do Cordeiro. Isso, esse Bom, daí esse é um- título veio da onde, Eduardo? É um romance policial que se passa em Santo André e o assassino do livro se auto-intitula Cordeiro, né? Então vai meio que nesse aí. Esse aí é um livro um pouco mais light, assim, sabe? Eu diria. Tipo, é uma literatura que dá para chegar um pouco mais próximo de um infanto-juvenil, assim, sabe? Tipo, ele passa por bastante coisa da cidade, tem um nível um pouco educativo até sobre as circunstâncias de Santo André, vai pro museu e tal. Tem história no livro. Aí depois foi o segundo que eu lancei em 2016, que é o Paris 20. Esse daí já é o que o pessoal costuma chamar de uma literatura maldita, assim, sabe? É mesmo? É, uma Mas por quê, literatura, pô? tipo, mais ali pra, tipo, Charles Bukowski, uma coisa que as temáticas são muito mais pesadas, assim, sabe? Tipo, se fala muito de drogas, de prostituição. Estou vendo pela capa aqui. É uma piração lisérgica, pode-se dizer. E esse daí foi um que deu um pouco mais de... que eu consegui botar a cabeça um pouco para fora da superfície ali, assim, tipo, em questão de pessoas, de criação de um público e tal. Eu fiz a primeira edição em 2016, aí eu fiz uma segunda reimpressão também, aí eu fiz em abril, a segunda reimpressão ali já logo no meio do ano também. Depois eu fiz uma segunda edição e fiz uma edição também que foi um barato bem legal, que a gente imprimiu 100 exemplares desse e espalhou por Santo André. Do Paris 20. Por Santo André, você às vezes estava andando, estava num ponto de ônibus, aparecia um livro. Aí atrás dele estava escrito assim, esse livro é seu, tal, leia, ou depois de ler, passe ele para frente, esse tipo de coisa. E a gente distribuiu 100 exemplares pela cidade, criamos um sistema no site para que as pessoas pudessem acompanhar ali, tem no Parque Pignatari, tem no Ipiranguinha, tal. A gente privilegiou parques e lugares que tivessem uma movimentação, tipo terminal de ônibus, esse tipo de coisa. E teve uma repercussão legal, assim, as pessoas acabavam achando, marcavam na rede social e falavam, achei esse livro na rua, todo embaladinho e tal. Não sei o que eles acharam depois de ter lido, não tive muito follow-up disso, né? Pode ser que alguns tenham se chocado um pouco por causa do terror, mas... E do que vive um escritor? Nossa, não vive, cara. No nosso país aqui. Mas distribuindo dessa forma, não. É porque isso faz parte assim de uma campanha maior de tipo, como que a gente faz para vender um livro, sabe? Um país que ninguém lê,
Por isso a pergunta, exato, né? Porque fica então, difícil, aí a né? questão eu acredito que você massificar um pouco mais isso, né? Transformar o meu nome, por exemplo, o nome do livro, essa obra específica, passar ela um pouco para frente, assim, nesse sentido, é mais lucrativo do que simplesmente tentar vender mascateando ele de banquinha tal, que é normalmente o nosso método, sabe? Montar uma banquinha e ficar lá sentado com o livro, assim, Aí, pelo amor de Deus. esse bastidor da literatura, vamos dizer assim, para os iniciantes, você se considera um jovem escritor? Eu tô começando Ou já ali, tem uma né? geração que vem aí na tua cola? Tem uma galerinha já mais jovem que eu que escreve e tal. Não tenho certeza se tem da minha temática, mas tem bastante gente. Porque aí você começa a pegar ali, é que isso que é um problema, Bibi. Você tá ali no Facebook, aí você começa a seguir um monte de página do Facebook de escritor, disso, daquilo, lá. De repente começa a bombar de escritor na sua timeline e você fala, nossa, estamos crescendo. Mas é um ilusório. É porque você está dentro de um circuito específico ali. Mas um tá lá em Belo Horizonte, o outro tá lá no Paraná, sabe? Tipo, então, como o ABC, por exemplo, estamos tentando de alguma maneira, eu tenho vários amigos meus de editoras e outros Isso que eu ia escritores, perguntar, qual a é a gente tua... tenta se organizar. Uhum. Ou a gente se junta e faz as coisas todo mundo junto, e aí um acaba trazendo Mas cada um o tem uma público do outro. filosofia, tem uma vertente, né? Eu acho que dentro do ABC aqui, pelo menos dentro do meu grupo aqui de pessoas que eu participo, é meio que a ideologia do faça você mesmo, assim. E vamos embora, sabe? Mas eu digo, cada um tem uma filosofia de conteúdo. Sim. Cada um vai para uma vertente. Tem o Jairo, que por exemplo, fez As Lendas e Mitos de Paranapiacaba. É um livro muito bacana. Sabe? As Lendas de Paranapiacaba. Ele pegou um monte de mito que tem lá bacana, de Paranapiacaba e tal. É um livro bem bacana, cara. Ele vai estar vendendo lá no meu lançamento também. E, por exemplo, tem o Fábio Miller, que criou uma distopia futura ali sobre um planeta onde acontecia um cataclisma, sabe? Essa coisa bem futurística mesmo. Então cada um vai para uma vertente, mas o mais importante a gente está falando de literatura e está falando de um grupo de pessoas não resta dúvida, que não deveria estar tão esparso, sabe? Como potencial, o ABC tem todo o potencial para fazer o que bem entender. O que ninguém consegue entender até agora é o fato de, como é que com tanta gente boa aqui a gente não estoura nada, cara? Cadê os grandes músicos do ABC, os grandes escritores e tal? Acontece um aqui, um ali, mas pela efervescência cultural que a gente tem aqui, a gente deveria estar, tipo, com certeza, Brasília na época do Legião Urbana, sabe? Bombando para tudo quanto é lado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta com o tema literatura independente, que é praticada pelo Eduardo Cazé. E vai ter lançamento aí agora? Vai ter então lançamento. Não conta nada agora ainda não. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas não resta a menor dúvida que eu vou falar da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. É uma loja simplesmente maravilhosa. Que essas imagens são outras, mas lembram-se das primeiras, que pega toda a fachada de blindex. A loja toda é um showcase, a loja toda é uma vitrine. E a LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André, o diferencial, são vários diferenciais, dentre os quais as consultoras. Você vai lá perdida, não sabe se põe uma coisa vermelha, azul, amarela, com cabo, sem cabo, com asa, sem asa, o tipo de lobby do seu apartamento. Tanto faz ser o lobby como a cozinha, o carinho é o mesmo das consultoras. Se vocês ficarem lá conversando, não chegarem a conclusão nenhuma, pronto, sabe o que elas vão falar? Nós vamos na sua casa. Vai lá, você vai lá, a consultora também, você pode levar tudo fotografado no smartphone também. E olha, faz uns 15 dias que eu já fui lá, não vou de novo. Vai sim, sabe por quê? Porque o estoque muda, é um negócio fantástico, vai por mim. Ainda mais para vocês, mulheres que são detalhistas, carinhosas, gostam de deixar a casa sempre muito bonitinha.
É a LL que vai servir você, que fica, repito, na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vamos seguindo com o programa número 2715, tema Literatura Independente, com o escritor Eduardo Cazé. Qual é a literatura que não é independente? Uma literatura que é produzida Por uma editora, encomenda. por exemplo. Por encomenda. Independente, a gente fala num sentido de que você produz tudo, assim, sabe? Por exemplo, você acaba bancando a tiragem, ou então você está se utilizando de uma editora de pequeno porte, que não tem a mega estrutura que tem essas grandes editoras que publicam os grandes autores aí, que vende, você vai ver o Stephen King, o nome dele é maior do que o título do livro. Né? Mas, tipo, é uma literatura que você acaba fazendo tudo. É uma literatura meio punk rock. Você vai lá e monta a banda na garagem e vai pro mundo. A gente escreve e, por exemplo, meus livros eu mesmo edito, eu mesmo diagramo, né? Claro, sempre contando com toda a equipe de amigos, né? Essa infraestrutura. Então, é tudo na amizade, na cervejinha. Porque, veja, você quer ver? Para fazer esse livro aqui, O Enigma do Cordeiro, quantas laudas você não tem aqui? Só para a gente ter uma ideia. Acho que tem umas 250 laudas frente e verso? De Word. Não, só frente. Só frente. Porque às vezes você tem um calhamaço assim, você vai pôr no livro, fica fininho. Normalmente, se você seguir uma métrica específica de um tamanho 11 de letra, um espaçamento 1 e pouco ali, acaba dando sempre uma certa bitola ali na lombada, se você tiver umas 200 páginas, sabe? Mas eu não sei, eu não sou uma pessoa que escreve jamais pensando no tamanho do livro de maneira alguma. Mas é um trabalho complicado de fazer assim, porque nem todo mundo que escreve necessariamente sabe diagramar. E como eu venho do jornalismo impresso, sempre trabalhei em redação, esse tipo de coisa, eu tive todo contato com a forma, né, de se montar um jornal. Aí eu comecei a fazer. Porque quem imagina o escritor, o Cazé, pensa o cara lá só... se fuma, fumando, se não fuma, tá tomando um drinkzinho, aquele silêncio, ele só concentrado, numa buena, não é bem assim. Eu faço isso também, mas... Não, claro, mas você tem que correr atrás da coisa, pô. Tem o que A inspiração tudo bem, mas tem hora, né? O Balzac falava uma frase muito boa, que ele falava, escreva com vinho e edite com café. Com certeza. E aí essa parte da edição é e se distraia com as balzaquianas. Exato. Era esperto, hein? Puta, esse era malandro. E então aí, a gente chega, legal, agora eu tô com o livro, sabe? Aí você tem que tirar um pouco o escritor de campo, pelo menos no caso quando quando você faz sozinho. Agora vamos editar isso, sabe? Aí você sai vendo ali, sai cortando coisas, você tem que tirar um pouco o seu ego de lado, né? Tipo, putz, agora eu vou cortar coisa aqui, né? Algumas frases que você fala, nossa, que frase genial, mas a frase não faz o menor sentido. Agora, quando você se coloca numa história, você se coloca o Eduardo Cazé ou um personagem que você está bolando? Um personagem sempre um personagem fictício, assim. Tem toda a carga, claro, de tudo que é a vivência, até porque... nesse meu livro, por exemplo, é um jornalista. Então todo mundo vem me perguntar, putz, é você? Eu falei, não, se fosse eu tava preso, cara. Coincidentemente ele é um jornalista por quê? Porque tá no meu universo, sabe? É uma coisa que para mim fica mais natural, sabe? Do que eu começar agora a escrever e falar, então meu personagem vai ser um engenheiro civil. Putz, eu não sei pra tá vindo. O Enigma do Cordeiro, mais ou menos, como é que é a história, Cazé? Por alto, né? Do Enigma aparece um assassino em série na cidade. Aparece? Um assassino em série, louco, serial killer na cidade. É forte, hein? É forte. É forte, eu falei que ele é fraquinho, mas é fraquinho em comparação ao outro. Mas ele também é pesado. E aí começa a acontecer os crimes e esse mesmo assassino já tinha atacado antes, né? E aí os detetives vão atrás de resgatar um professor que foi o grande perseguidor desse assassino no passado, né? No passado que você diz, é no passado... No passado em relação ao universo presente da narrativa do livro. Tipo, ele se passa em dois períodos... Em outras vidas, então, ou não? Não, no passado dele mesmo. Dele mesmo, aqui. É que se passa em dois tempos. Há 20, 30 anos, por exemplo. Tipo assim, a gente está em 2012 no livro, aquilo tinha acontecido... O mesmo assassino tinha atacado em 2002. Ele volta a atacar em 2012, porque não tinham conseguido pegar ele em 2002.
E aí eles vão atrás desse cara, que aí já tá super decadente, super puto E por da que você vida. escolheu 2012? Porque eu tava em 2013. Então faz tempo que você Esse escreveu. daí foi em 2013. Falar em né? tempo e em espaço, você está no prelo com um lançamento aí que Sim. vai superar, se Deus quiser. Sim, a ideia é essa. Na verdade, esse é o quê? Esse livro que eu vou lançar no próximo dia 12, agora, ele é um capítulo do Paris 20 que tinha se perdido. No livro, inclusive, eu explico exatamente qual que é a circunstância da perdição desse capítulo, mas eu não tinha mais capítulo, ele acabou voltando para mim e eu falei, putz, bicho, eu tô escrevendo outras coisas, mas eu só vou conseguir lançar lá para 2018, meio de 2018. Então, para não perder esse ato, estou com esse texto aqui, vou produzir. E isso veio a calhar com um formato e um projeto que eu quero estabelecer, que é um livro um pouco menor. Esse daqui já é pequenininho, né? Ele já tem, tipo, 144 páginas, mas a edição que eu estou fazendo agora vai ter 64. Menorzinho. É. É um pocket. Exato. Livro. Por quê? Porque a gente está na era do Twitter, sabe? As pessoas estão lendo 140 caracteres, sabe? Se antes as pessoas liam o primeiro parágrafo das notícias, agora não passa do título. Tanto que a gente vê tanto compartilhamento bizarro por aí de coisa que a pessoa nem vê fonte, não vê nada. Então, putz, fazer um livro Stephen King de 700 páginas, eu sei que eu tô fadado a não ser lido, né? As pessoas vão bater nas minhas costas e falar, cara, você é um grande legal, escritor, hein? Lê o prefácio, você, lê as bicho, orelhas só. Você fez um livro pesado, hein, cara? Pesado E tem cara fisicamente. bom, viu? Tem cara que lê a orelha só e sabe tudo. Bicho, é verdade. E aí isso vai nesse sentido, né? Eu falei, vamos tentar esse formato um pouco menor, até porque eu tenho bastante gente do meu público que não é de fato leitor, sabe? Teve gente que veio falar pra mim, putz, eu nunca tinha lido um livro, cara, eu li o seu livro, que legal, Pô, sabe? que bacana isso, né? Então, mas por quê? Porque a narrativa é rápida, sabe? Eu não fico perdendo muito tempo. Eu tento criar uma certa narrativa um pouco mais moderna nesse sentido. E com esse novo capítulo, né, que vai se chamar inclusive Paris 20, o capítulo perdido, né? Eu tento inserir isso, para que aí a leitura seja mais rápida. E outra, por que é que escritor não consegue ser um artista no mesmo patamar que um cantor, por exemplo? A minha teoria principal é, claro, apesar de todas as circunstâncias de uma sociedade brasileira que não lê absolutamente nada. Né? Nem Também, jornal está lendo mais, né? Nem jornal, né? nem postagem do Facebook o povo está lendo. Então, mas essa galera não tem esse costume de ler, né, cara? Então, trazendo isso, é uma coisa mais rápida, mais palatável, sabe? Vai numa tacada mais tranquila. Eu acredito que eu consigo trazer mais leitores. E o meu público tem muitos que não são leitores assíduos, assim mesmo. Essa pessoa consegue pegar um livro ali, destrinchar ele dia a dia, porque nunca tiveram essa cultura, nunca tiveram a formação dentro disso, né? Tem gente que defende a tese que, apesar, né, no bom sentido, de termos outros canais de comunicação hoje em dia, mais ágeis, mais acessíveis, é uma grande verdade, né? Sim. Um livro é uma coisa que fica, nem se for para ficar em cima da mesa da sala, ele está ali, ele está de corpo presente. Isso ninguém tira do livro. Mas tá cheio de advogado que compra livro por quilo para colocar na biblioteca atrás dele, né? Não, tem painel, pô, aqui é dessa época. Não, mas você vai ali no sebo ali, os caras têm os pensadores que sobreviveu à enchiente ali, estão vendendo a preço de banana. Mas agora os decoradores têm painéis, né, que imitam o livro e tudo, e fica bonito, pô. É que fica feio, né? De vez em quando o advogado tem que ir lá e tirar alguma coisa. Não, mas tem assim, dois né? nichos ou três que ele pode fazer isso. Quanto tempo demora para escrever o livro? Esse Paris 20, o capítulo perdido, é isso? Isso. Quanto tempo Por exemplo, esse capítulo perdido, ele tem em Laudas, que é a página do Word, para quem não sabe, né? Aquela coisa ali, ele tinha umas 35 páginas, eu acho, 35 a 40 páginas. Isso daí eu tinha escrito, era uma parte da história ali e tal. Enquanto você se amarrou nesse capítulo perdido aí? Eu gostei dele. Foi um capítulo bem, bem doidão mesmo. Para quem gostou do primeiro, que tem muita loucura, esse daí não vai deixar nada a desejar. Então, mas aí ele tinha umas 40 páginas e tal. Esse daí, por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu escrevi em uma semana, assim, esparsamente. Vai dar inspiração, dá vontade de...
sabe? Eu não lembro quem foi que falou sobre essa coisa da inspiração, tipo, eu não sei quando a inspiração vai chegar, mas eu tenho que estar aqui quando ela chegar. Claro. Então a questão é tipo, você estar disposto à escrita, sabe? Disposição, inspiração. A Clarice Lispector deu uma entrevista uma vez que o pessoal perguntou para ela, tipo, como é que você escreve? É muito caótico, Darcy, não dá para de repente falar, eu não sei, eu não sou um escritor desse tipo profissional que senta às 9 da manhã e Tem que fazer, né? Agora, entreguei minhas 20 páginas, agora eu vou almoçar e caminhar pelo bosque. Não, é uma coisa que é caótico, você tem que ir camelando a coisa mesmo. Às vezes você senta lá e não sai nada. Com certeza. Assim. Quando vai ser o lançamento, Cazé? Dia 12 de novembro. 12 de novembro, deixar bem claro. Aonde vai ser? Na Rua Chopp, Rua Laureano 799, ali no Camilópolis. Rua do Chopp, é isso? Não, o nome do bar é Rua Chopp. Rua Chopp. O nome do bar. E a rua chama Laureano. O cara bota o nome de rua para ferrar quem tem que apresentar. Obrigado, boa sorte, Cazé. Então vem aí o Paris 20... O capítulo perdido. O capítulo perdido. Um abraço, Cazé. Eduardo Cazé, escritor, conversando conosco. Queria mandar uns parabéns para o Décio Vendramel, avô da Juliana do Varejo. Olha que bonitinha, ela não esqueceu do vovô. Então, o senhor Décio Vendramel, um abraço da sua querida neta Juliana, que trabalha aqui na TV+, no setor de varejo. Muito obrigado. Ele diz que ele não perde um programa. Bacana, né? Legal. Va bene, per ore solo, una buonasera a tutti. Parliamo domani, riposare in pace. Gente, um abraço. Daqui a pouquinho, às 19 horas, hora oficial de Brasília, estaremos apresentando o J+, com as principais notícias regionais, estaduais e internacionais. Um abraço e até já.